Graça e paz, amados irmãos, vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Salmo 100, do 4 ao 5, diz assim: Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Deus é o motivo do nosso louvor, a Ele nós devemos dar honra e glória. Amém? Saúde e paz a todos, irmãos. Vamos louvar o Senhor agora. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só a ti confiarei e nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só a ti confiarei e nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só a ti confiarei e nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Aleluia. Vamos de mais um, né? Bem especial, para louvar o Senhor. Eu lindo, não posso resistir. Tua presença me prende firme aqui. Teu Espírito me trouxe expiação. Já não há mais em mim condenação. O cordeiro da propiciação é o meu tão soberbo coração. Com teu fogo incendeia esse altar, e das cinzas servo voltarei.
para declarar que tu és meu Deus, para confirmar a minha adoração, para me render, chorando aos teus pés. Tu és meu Senhor, e outro igual não há. Eu me prostro, eu me rendo, eu te adoro, Elohim, meu caminho, minha vida, tu és tudo para mim. Eu me rendo, não posso resistir. Tua presença me prende junto aqui. Teu Espírito me trouxe expiação. Já não há mais em mim condenação. Propiciação é o meu tão soberbo coração. O teu fogo incendeia esse altar, e das cinzas servo voltarei para declarar que tu és meu Deus, para confirmar a minha adoração, para me render, chorando aos teus pés. Tu és meu Senhor, e outro igual não há. Eu me prostro, eu me rendo, eu te adoro, Elohim, meu caminho, minha vida, tu és tudo para mim. Mais uma vez, amados irmãos, estamos diante de mais um domingo, onde a gente vai meditar um pouco sobre a palavra do Senhor e trazer aqui algumas coisas que estão até ligadas ao culto de domingo passado. No domingo passado nós tratamos sobre a questão do pecado e como nós nos tornamos escravos de situações relacionadas ao pecado. Hoje nós vamos aprender em si, com a palavra do Senhor, quais são esses pecados, o que esses pecados significam para nossas vidas e os transtornos que eles trouxeram para cada um de nós. E hoje nós vamos aprender um pouco a respeito do que é pecado, né? De como o Senhor Jesus Cristo tratou dessas questões do pecado. E nós vamos ver em outros livros da Bíblia que alguns tipos de pecados, e nós também vamos ver o nosso amado irmão João, né, na sua primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse, ele fala algumas coisas interessantes para nossa reflexão. Mas antes da gente meditar na palavra do Senhor, vamos orar? Vamos pedir a Deus direção para que o Senhor possa abrir a porta da palavra para nossas vidas, abrir a porta do nosso coração, da nossa mente, para que a gente possa entender então a palavra do Senhor. Vamos orar. Amável Deus, Pai Celestial, diante da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, estamos, Santo Deus, mais uma vez ligados para contigo, Santo Deus, para te pedir perdão sobre as nossas falhas. Tem misericórdia, Santo Deus, vem nos ensinar, Santo Deus, a trilhar o caminho da santidade, nos faz, Santo Deus, nos apartarmos do mal, nos ensina, Santo Deus, aquilo que a gente tem que deixar de lado para seguir o caminho da retidão, o caminho da salvação e o caminho da santidade. Santo Deus, tem misericórdia de cada um dos teus servos,
quem quer que ouça essa mensagem, Santo Deus, possa tirar alguma lição para as suas vidas. Assim como eu também eu tenho tirado muito, Santo Deus, dessas lições da tua palavra, que os teus servos também, Santo Deus, possam meditar e fazer o mesmo. Deus Santo, Deus misericordioso, visita cada irmão, visita onde estiver, Santo Deus, os teus servos, para que a gente possa então, Santo Deus, ter ali, para que eles possam ter comunhão contigo, Santo Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amados, hoje nós vamos tratar de um assunto que é peculiar a todos nós, que está entranhado em todo o nosso cotidiano, em nossas vidas. E é um assunto que a gente muitas vezes não sabe como tratar, e muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa bem parecida e não acha que é relevante para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Cristo. Nós hoje vamos falar sobre o que é pecado, né? E quais são esses pecados. Eu começo dizendo para vocês na carta de João, 1 João, capítulo 5, verso 16, ele começa dizendo algo interessante para cada um de nós, para a gente já começar a entender a palavra do Senhor nesse dia de hoje para nós. Ele começa dizendo lá em João, capítulo 5, da primeira carta de João, capítulo 5, diz o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá a Deus que lhe dará a vida para aqueles que não pecar para a morte. Na outra parte do versículo ele diz: há pecados para a morte, e por isso eu digo que não orem. No verso 17 ele diz: toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Saber mais ou menos o que é isso? Há pecado para a morte, e há pecado que João orienta que não ore porque é para a morte. Há pecado que a gente possa cometer que não é para a morte, e há pecado que a gente pode cometer que é para a morte. Vamos entender isso melhor, né? A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, como a Bíblia fala, todos os nossos pecados. E ele vem tratando isso na sua palavra. A gente pode ver que isso desde o princípio, desde quando Adão ali pecou, que foi o pecado da desobediência contra Deus, e a desobediência é pecado contra Deus, nós também encontramos lá em Moisés um resumo das leis de Moisés, né? Um resumo como os teólogos dizem, da Torá. A gente encontra que há uma infinidade de leis, não pode dizer assim infinidade, mas um número expressivo de leis segundo os rabinos, né, daquele tempo, né, dos judeus. Eles mencionam que há mais de 600 tipos de pecado, e ele faz menção de que 335 desses pecados, 335 mais ou menos, desses pecados, é aquela questão de não farás, não cometerás. Então a gente vê que foi feito um resumo na questão dos 10 mandamentos lá, foi feito um resumo de todas essas leis. Moisés traz as leis para o povo, e ali a gente já conhece a história do não matarás, não furtarás, não adulterarás, não farás para ti outros deuses. E a gente já percebe que isso daí já é algumas coisas que o Senhor adverte para cada um de nós, né? Esses 10 mandamentos vale para toda a humanidade, não é para um determinado tipo de povo, não, vale para toda a humanidade. E os pecados também cometidos, que são muitos, são variados. Se a gente for parar para pesquisar quais são os tipos de pecados, são muitos. Por isso que os rabinos eles mencionam que na Torá, que é a lei, né, o livro da lei, existe mais de 600 pecados ali, e isso está relacionado no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio. E aí há um resumo que são a questão dos 10 mandamentos, que isso engloba para todo ser humano sobre a face da terra. Mas o Senhor Jesus Cristo ele tratou de alguns pecados, ele tratou de uma forma mais dura. Se lá na lei
como a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio e cumpriu a lei, ele de forma nenhuma deixou de cumprir a lei, mas ele não ameniza em nada a questão dos pecados que estão escritos lá nos 10 mandamentos. Por acaso, quando se trata da questão de assassinato, ele vai mais longe, né? Ele passa uma ideia para cada um, para as pessoas nos dias de hoje, o seguinte. Ele diz o seguinte, acerca do assassinato. Jesus disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão e estará sujeito ao julgamento, ou seja, quem matar está sujeito ao julgamento. Isso daí tanto faz nesta vida com a questão das nossas vidas como ser humano, no que se diz a gente pagar com as leis, com as nossas leis, né, com as leis de cada país, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele diz que há essa questão que nós seremos julgados por esse tipo de coisas, tanto aqui como por ele, como a gente vê na questão lá do juízo final, que a gente as pessoas vão ser julgadas pelos seus atos, por tudo aquilo que fizeram, né? Então Jesus Cristo, ele faz menção dessa questão. E ele continua dizendo, né? Isso ele está dizendo aqui, que será sujeito a julgamento. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Lá em Mateus 5:22 ele faz essa menção disso. Em relação também à questão da questão do adultério, Jesus Cristo, como está lá nos 10 mandamentos, Jesus Cristo diz a respeito do adultério o seguinte: quanto ao adultério, Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Então Jesus Cristo, ele trata a questão do pecado com mais severidade. E a gente percebe que os pecados, a gente muitas vezes as pessoas não dão relevância nenhuma, mas o Senhor, na sua palavra, ele diz que nós prestaremos conta nós prestaremos conta das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes. Nós prestaremos conta com Deus em relação a tudo isso. E aí nós vamos em Gálatas e a gente vai descobrir um número bastante expressivo de pecados que são cometidos por as pessoas, e que esses pecados, eles estão entranhados na humanidade de uma certa forma para lhe trazer, até como João fala lá, há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Então a gente vai tentar entender isso direitinho, porque esses pecados que ele fala aqui, ora, as obras da carne são conhecidas, isso está lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, veja, vamos lá, vamos mencionar e depois eu vejo aqui o livro. Olha o que aqui diz: as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, tais coisas que as pessoas praticam, né? Então isso está lá em Gálatas, a gente pode observar em Gálatas que está escrito isso daqui. Gálatas capítulo 6, se eu não me engano. Então, amados irmãos, isso daqui são os pecados que são cometidos pela humanidade. São pecados que estão entranhados na humanidade, e a gente fica triste porque isso não tem sido comum somente às pessoas ímpias, somente aquelas pessoas que estão fora do chamado, que a gente pode dizer cristãos. Mas os cristãos hoje em dia estão envolvidos com essas coisas. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos traz advertências, né, em relação a isso. Ele não quer que a gente comungue com esse tipo de coisa, mas hoje em dia, infelizmente, nós estamos vendo, ou por falta de ensinamento, ou por falta de conhecimento das pessoas, se afastar desse tipo de coisa. Nós estamos vendo as pessoas cometerem alguns pecados que a gente relacionou aqui, que estão lá em Gálatas, né? A gente tem que observar, amados irmãos, que esses são pecados, e que a gente observa que o Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si todas essas nossas iniquidades, e essas são as nossas iniquidades cometidas pela humanidade.
E aí vem a história. Se esses são pecados que não são para a morte, qual é o pecado que é para a morte? Existe um pecado para a morte? Existe sim, amados irmãos. E aí nós vamos perceber uma coisa importante que, olha o que Jesus Cristo disse, e em relação aos pecados que nós vimos aqui em Gálatas, né? A partir do capítulo 6, se eu não me engano, de Gálatas. Ele diz lá. E Jesus Cristo diz assim: em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem, ou seja, tudo isso que o homem fizer lhe será perdoado. Mas existe um pecado, assim como João fala lá, né, que há o pecado para a morte e há o pecado que não é para a morte, há o pecado para a morte e há o pecado que não é para a morte. Mas existe o pecado para a morte, e essa morte, a pessoa fica totalmente, ou melhor dizendo, ele é uma separação de Deus totalmente, né? Se por um lado nós vemos que esses pecados aqui mencionados, eles podem sim levar também à morte, se as pessoas não se arrependerem, porque a grande questão é as pessoas cometerem esse pecado aqui e se arrepender. Aí a gente ora por essas pessoas e Deus alcança a vida, tem misericórdia delas. Mas o outro pecado que o Senhor Jesus Cristo trata, que esse pecado é o pecado mais sério, está relacionado ao Espírito Santo de Deus. E isso é que pode ser contado lá na carta de João, que é o pecado para a morte, que é a separação total com Deus. Olha o que é que ele diz. O Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32. Ele diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas, olha bem, amados irmãos, o que diz: mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Ao que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, ao que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Olha como o Senhor Jesus Cristo trata essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado para a morte, separação total com Deus, né? Como é que a gente pode ter certeza do que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui? Primeiro, porque a palavra de Deus do Senhor Jesus Cristo é viva e eficaz e é fiel. As suas palavras são verdadeiras. Isso a gente tem mais do que certeza. Mas nós temos uma palavra no livro de Hebreus, no capítulo 6 de Hebreus, que diz o seguinte, que refuta essa questão sobre a blasfêmia com o Espírito Santo. Veja o que é que acontece com as pessoas que cometem esse tipo de pecado, que é pecado para a morte, onde João está dizendo que não ore porque não há mais nada o que fazer. Olha o que se diz em Hebreus. Ora, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e experimentaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Aí no versículo 6 diz: mas apostataram-se da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus, zombando publicamente dele. Então, a palavra do Senhor está dizendo que esse pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está dizendo em Hebreus. E refutando, a gente pode ver essa refutação na questão de João, quando ele fala pecado para a morte, e por isso ele diz que não podemos orar por este pecado. Ele até fala no singular, por este pecado, que ele está falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Por quê? Jesus Cristo disse, o que Jesus Cristo disse a respeito do Espírito Santo? Quando Jesus Cristo tornou-se a sua ida para o céu, ele chega, ele diz: eu vos deixarei o Consolador. E aí, quando ele fala do Consolador, é aquele que veio para ensinar, para consolar e para que o homem tivesse consciência da justiça e do pecado e do juízo. Então, a gente percebe quando o homem, como está escrito aqui em Hebreus, a gente percebe
uma vez que a pessoa tem provado do Espírito Santo de Deus, onde o Senhor tem aberto a mente, tem dado à pessoa a condição de saber a respeito da palavra de Deus, e depois disso ele se afasta, ele nega totalmente que o Espírito Santo tenha feito isso na vida dele, aí é o que a palavra está dizendo, é impossível que essa pessoa seja reconciliada com Deus, porque ela teve esse despautério de falar essas, podemos dizer assim, essa besteira, né? De negar a ação do Espírito Santo na sua vida, de reconhecer que o Senhor Jesus Cristo fez, perdoou os seus pecados, de reconhecer o que Deus fez, enviou seu Filho para salvar toda a humanidade. Então é impossível essa pessoa ser reconciliada com Deus novamente a partir do momento que ele nega a ação do Espírito Santo em sua vida, e isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Em outras vezes, algumas pessoas na igreja falam, pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? A gente fica naquela, porque é algo bem complexo de se entender, mas quando a gente procura a passagem bíblica correta para poder orientar os irmãos, a gente encontra isso aqui em Hebreus capítulo 6, né, a partir do verso 6, a partir do verso 4, na verdade, e que ele vem falando a respeito dessas coisas, que é grave, né, essa questão de rejeitar a fé, de rejeitar o Senhor Jesus Cristo, de rejeitar o Espírito Santo de Deus. Então esse é o pecado, amados, que a gente pode considerar mortal. Aí a gente volta atrás um pouquinho, porque o Senhor Jesus Cristo ele disse, todos os pecados que a gente mencionou aqui, que está lá em Gálatas, todos esses pecados eles serão perdoados ao homem. Então são pecados que, como o João fala, pecados que não é para a morte, que é a separação total de Deus. Mas esses pecados eles também podem ser para a morte, desde quando as pessoas não entendam a respeito do arrependimento. Fato esse que a gente pode lembrar numa ação do rei Davi. O rei Davi, quando ele pecou, o pecado que ele cometeu, segundo a lei, é para a morte. Era para a morte. Todos os pecados que Davi cometeu numa ação só que ele teve, aquele momento de sair da presença de Deus, todos aqueles pecados eram para morte. Aquilo ali, segundo a lei de Moisés, ele morreria, né? Mas aí Deus usa da sua misericórdia para Davi, e Deus chama Davi a atenção e envia um servo seu, envia um profeta e fala com Davi, e mostra para Davi onde foi que ele errou, e ele, Davi, mostra essa diferença, né? Que Deus ele tem misericórdia, assim como Jesus Cristo falou na sua palavra. Todos os pecados serão perdoados. Jesus Cristo ele faz essa menção, né? Então os pecados de Davi foram perdoados a partir do momento que se arrepender. Se as pessoas continuam praticando, aí é outra história. Aí a pessoa vai também estar cometendo pecado que leva à morte e à separação de Deus totalmente. Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo veio para que o homem tivesse arrependimento, tivesse uma reconciliação com Deus. E o que separa o homem de Deus é justamente a desobediência e o pecado, né? Então a gente percebe, amados irmãos, que a gente precisa ter cuidado com aquilo que nós fazemos. Se nós pecamos, como a gente todo dia ora, Senhor, perdoa os meus pecados, isso mostra arrependimento. Isso não te separa de Deus. Mas a permanência nesses pecados, a condução sua durante todo esse trajeto da tua vida cristã, se for uma continuidade, se você estiver pecando todo dia a mesma coisa, pedindo a Deus todo dia perdão pelos mesmos pecados, aí você já tem que começar a observar que você está correndo um risco muito grande, um perigo muito grande. Então preste atenção. Como o João falou, há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte, e que faz a orientação, que se ora que Deus lhe dá, restitui a vida, lhe restitui a misericórdia sobre a tua vida. Mas há esse pecado que é contra o Espírito Santo, que esse não adianta ninguém orar, como ele faz a menção aqui, não adianta orar porque não tem mais solução, não tem mais jeito. Então, amados irmãos, se você for fazer uma pesquisa dentro da Bíblia, você vai encontrar diversos tipos de pecados. Se a gente mencionar aqui o que está lá na lei de Moisés, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, você vai descobrir tanta coisa que você vai dizer assim, meu Deus, tudo isso é pecado. Tem coisas que você não pode até não dar menor sentido para aquilo ali. Aquilo ali talvez não tenha o menor sentido para você, mas tem muitos pecados que estão ali nesses dois livros, Levítico e Deuteronômio, que se você for olhar, aí você vai dizer, meu Deus do céu, se fosse por isso daqui, eu acho que eu já teria perdido a minha salvação. Mas preste bem atenção no que Jesus Cristo está dizendo. Todos os pecados serão perdoados.
mas o pecado contra o Espírito Santo não. Esse não. Então preste atenção, amados irmãos, vamos pedir ao Senhor direção, vamos continuar pedindo ao Senhor misericórdia sobre a nossa vida, para que a gente não venha cometer nenhum pecado que possa nos conduzir à morte. E se você pecar, peça perdão, porque o grande, o maravilhoso dom de Deus para as nossas vidas é nós reconhecermos que somos pecadores e nos arrepender dos nossos pecados. Então eu peço a você que tome cuidado com a sua vida espiritual, para que você não venha sofrer consequências terríveis sobre ela. Então quero orar por você, quero pedir a Deus pela tua vida, quero te pedir a Deus que nunca levante a tua voz contra o Espírito Santo, Senhor, blasfemando contra ele. E sim, pedindo, Senhor, da misericórdia, me ensina, me faz me apartar do mal. E aí o Senhor vai te conduzir e você vai ter uma vida feliz com o Senhor. Vamos orar? Amado Deus, Pai Celestial, Pai de misericórdia. Obrigado, Santo Deus, porque Tu tem nos ensinado através da Tua palavra, Santo Deus, tem nos mostrado quais são aquelas coisas que nós fazemos, Santo Deus, que nos afasta da Tua presença, que nos tira o Teu Espírito Santo de dentro de nós, Santo Deus, e que muitas vezes te entristece, Então, Santo Deus, nos faz, Santo Deus, evitar, como diz a Tua palavra, aparta-te do mal. Nos faz, Santo Deus, ter consciência disso. Eu te peço, amado Deus, por cada um dos Teus servos, que às vezes, Santo Deus, se deixa ser pressionado por algum tipo de pecado, Santo Deus, e não consegue se livrar deles, tendo o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, Santo Deus, tendo a graça do Espírito Santo sobre a sua vida, para libertar daquela situação. Então eu te peço, Santo Deus, visita cada pessoa neste momento. A cada um de nós, Santo Deus, que seja qual for, Santo Deus, o pecado que nós temos cometido, Santo Deus, contra Ti, que a gente venha abandonar, que a gente venha deixar. Tem misericórdia, Santo Deus. Por isso eu te peço, visita cada um dos Teus servos, naquilo, Santo Deus, que o Teu Espírito Santo tem incomodado, para que essa pessoa possa trilhar uma vida de santidade diante de Ti. O que a Bíblia nos diz, o conselho que a Bíblia nos dá, Santo Deus, é que buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor nosso Deus. Deus tem misericórdia de cada um dos Teus servos. Também te peço, Santo Deus, pela Tua igreja, Igreja Batista Verbo Eterno, Santo Deus, nos dá condição, Santo Deus, de continuar com aquele trabalho ali. Que essa pandemia, Santo Deus, logo passe, Santo Deus, para que a gente possa retomar os trabalhos, Santo Deus, como é desejo do coração de cada um de nós, e vermos pessoas dentro da igreja, buscando a santidade, buscando a Tua presença, buscando fazer aquilo que está diante da Tua vontade, Santo Deus. Deus amado, Deus misericordioso, vem ser com a Tua igreja, vem ser com todas aquelas igrejas, Santo Deus, que tem pregado a Tua palavra verdadeiramente, que não tem medo, Santo Deus, de falar daquilo que é verdade, segundo a Tua palavra, Santo Deus. Nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós. O amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Santo Deus. Amém. Deus abençoe.